Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos começar o estudo aqui por Atos, capítulo 16, do versículo 1 em diante aqui, tá bom? Falando do capítulo 15, anteriormente, para dar um contexto a essa história, no capítulo 15 nós vimos que houve uma grande desavença, na parte da igreja ali por conta da circuncisão. Se os gentios que estavam entrando para a igreja precisavam ser circuncidado. Então teve uma grande assembleia, uma reunião, e nessas eles escreveram uma carta, como se fosse uma proclamação ali, como se fosse um documento mesmo, para que eles pudessem saber que os gentios que entrassem para a igreja não precisavam guardar a lei de Moisés, não precisavam ser circuncidados, tá bom? E após eles voltarem, dessa reunião, Paulo ele decide fazer uma nova missão, passando primeiro nos lugares que ele já tinha compartilhado o evangelho para fortalecer a igreja e os irmãos ali, Ele tinha feito toda essa obra junto com Barnabé, seu companheiro, mas Barnabé queria ali que João Marcos os acompanhasse, E aí houve um choque de opiniões ali, e aí separaram, O que aconteceu? Formou-se duas duplas, Paulo ele ficou com Silas para fazer essa missão e Barnabé escolheu João Marcos, e foram fazer missão pro lado lá da ilha de Chipre, lá, Então a gente vai acompanhar hoje, aqui no capítulo 16, o apóstolo Paulo fazendo missão em várias cidades, que ele vai passando aqui, a gente vai ver. Mas o importante é que ele vai se encontrar e ficar companheiro também de Timóteo e também de Lucas, tá bom? Vamos acompanhar aqui essa mensagem. O versículo 1 diz assim, ó. E ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia fiel, mas pai de grego, Bom, aqui conta então que ele estava voltando, Listra já era um lugar que ele tinha ensinado, Derbe também, e ele encontrou ali um Timóteo, um jovem, que possivelmente, na primeira vez que ele passou nessa missão, ele batizou, essa família aqui, a mãe e o filho. Não fala, aqui fala do pai, mas não sabemos, não diz nada mais, Não sabemos se o pai era falecido ou se parte somente da família era membro. Acontece também, da mãe e o filho se batizar e o pai não seguir o mesmo caminho ali. Mas aqui fala que era uma judia piedosa, mas ela estava com um homem grego, e tinha esse casamento misto, e por conta disso, o próprio filho deles, como vai ser dito aqui, ele não tinha sido circuncisado, mas a gente vai ver onde vai chegar essa história aqui. Mas o importante aqui, é que Paulo conhece esse jovem. Talvez ele, quando ele foi na primeira vez ali, o jovem se batizou com a mãe e tudo, mas agora ele havia se desenvolvido mais dentro da igreja, ele cresceu mais na fé, Nós temos também em Timóteo, capítulo 1, versículo 2, falando, que Timóteo, ele era o filho de Paulo na fé, Essa é uma expressão, talvez nem todo mundo conhece, mas é uma expressão na missão, que quando a gente está na missão como missionários de tempo integral, o primeiro missionário que a gente recebe que vem de casa, diretamente do centro de treinamento missionário que a gente recebe, ou seja, o primeiro companheiro, quando a gente pega ali, a gente chama de filho, E aí os missionários têm esse dilema, falar, eu tive tantos filhos na missão, Significa treinar um missionário que veio pela primeira vez ali na missão. É esse o termo, E aqui a gente vê que Paulo ele usa esse termo, dizendo que Timóteo era o seu filho na fé, Então, possivelmente, tem duas hipóteses que nós podemos ter aqui, que Paulo fez missão nesses lugares aqui, em Derbe e aqui em Listra, e por meio da pregação dele, também outras pessoas foram evangelizadas, pregado o evangelho, e Timóteo se batizou. Ou a outra hipótese pode ser que Paulo o havia ensinado e batizado também junto com a mãe ali, tá bom? Então pode ser essa a questão. Pode também a questão aqui de que o pai também tinha se batizado, tá bom? Só que só está fazendo uma menção de que o pai era grego por causa dos versículos seguintes aqui para fazer uma explicação do que vai estar acontecendo. Mas é interessante aqui todas essas hipóteses, Eu gosto aqui desse termo, que Paulo usa, que ele é o filho dele na fé. O versículo 2 aqui diz assim, ó.
do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Olha só, estavam dando bom testemunho de quem? Sobre Timóteo. Né? Timóteo, ele havia se desenvolvido muito na fé e ajudava muito na igreja. Então, todos davam testemunho. Aqui, não é à toa que está falando de Listra e Icônio. Essas duas cidades eram cerca de 32 quilômetros de diferença. Então, a fama desse jovem, não que ele buscasse uma fama, ser reconhecido, mas a força que ele trazia para a igreja era conhecida até em outra cidade. Né? Possivelmente ele ia lá, ajudava, voltava aqui. Então, olha só, né? Timóteo ele foi uma ótima pessoa ali. E não é à toa que Paulo vai pedir para que ele o acompanhe, né? E Timóteo ele vai ser um ótimo companheiro missionário para Paulo aqui também. Né? Então, assim começa a história de Timóteo, né? Com Paulo aqui, né? Eu fico imaginando, né? É claro que não é importante, não é a maneira que as pessoas te vê que importa, né? Você tem que enxergar-se a si mesmo, né? A sua vida com Deus é mais importante do que como as pessoas te enxergam. Também, a maneira que a pessoa te vê não te determina quem você é, né? Jesus Cristo muitas e muitas vezes criticou os fariseus lá, porque eles eram hipócritas, somente era algo aparente, né? Era algo para visivelmente para as outras pessoas eles pareciam religiosos, mas dentro deles eles não tinham compaixão, não tinham amor, né? Mas não é o caso de Timóteo aqui. Então Timóteo ele era conhecido por causa das boas obras que ele fazia aqui. Né? Isso veio naturalmente sobre ele. Então a fama dele correu aqui, né? O versículo 3 diz assim: e Paulo quis que esse fosse com ele. Olha só, Paulo desejou, Timóteo, vem comigo, a gente vai fazer uma... Percebendo, né, o amor que esse jovem tinha à obra missionária, a fazer as coisas do Senhor, convidou ele para estar com eles ali, né? E tomando-o circuncidou. Aqui começa já uma questão, né? Porque no capítulo 15 nós lemos que teve a grande assembleia em Jerusalém, na qual ficou decidido, né, que os gentios que entrassem para a igreja não deveriam ser circuncidados, não precisaria, tá bom? Para ser salva. Não é pela circuncisão que era a salvação, e sim por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da expiação de Jesus Cristo. Só que aqui a gente vê que Paulo vai circuncidar aqui Timóteo, né? E por que isso agora, né? Será que Paulo mudou de opinião? Né? Bom, vamos ver aqui, ó. E Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus, para que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Bom, aqui por isso que falou que o pai dele era grego, né? Que ele era de mãe judia, mas o pai era grego. Quando o filho ele veio de parte de mãe ali, né? Da mulher judia, ele era considerado judeu. E por que Paulo então mandou circuncisar ele? Por causa dessa mistura. Aqui diz que tanto em um lugar como no outro, todos sabiam que o pai dele era grego, mas que a mãe era judia. E quando vem da mãe, a nacionalidade fica conhecida pela mãe. Então, Timóteo ele era judeu. Essa é a questão aqui. E por que Paulo manda circuncidar? Será que era por causa da lei? De jeito nenhum. É porque para entrar nas sinagogas, né, conforme ele fala, por causa dos judeus. Não é por causa de Deus ou por conta assim, por causa dos judeus. Para ele entrar na sinagoga, sendo ele judeu, porque a mãe dele era judia, ele tinha que ter a circuncisão. Então, para não impedir a obra de Deus, então Paulo ele vai lá e manda circuncidar aqui. Ele pede para ele ser circuncidado para que as portas do evangelho se abram, né? Para Paulo, a questão é que é o reino de Deus. Para que o reino de Deus cresça, ele deve ser circuncidado, então circuncida, né? Vamos fazer isso, né? E aí foi esse ponto aqui. Versículo 4. E quando iam passando pela cidade, agora ele terminou de passar em todas as cidades ali, né? Que ele havia já pregado o evangelho, fortalecido os irmãos, a igreja, e agora ele vai para uma nova missão. Essa aqui é a segunda missão missionária de Paulo, tá bom? E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém.
Quais são os decretos, né, que foram estabelecidos lá? Foram normas da igreja, o manual da igreja foi feito lá em Jerusalém, e entre esse manual o que estava escrito? Que os gentios não precisavam ser circuncidados, né, não precisavam guardar a lei de Moisés e assim por diante. Então colocava ali algumas coisas como, do que os gentios precisam para entrar para a igreja, o que eles têm que se comprometer, a não fazer fornicação, prostituição. Então tudo isso veio no manual ali, e aí ele ensinava qual era o compromisso que a pessoa estava fazendo para entrar para o evangelho, né? Então vamos dizer assim que era como se fosse um manual, né? Esse decreto aqui. Então no versículo 4 ele é interessante por conta disso. Versículo 5. De sorte, qual que era... será que as normas da igreja dificultou o crescimento da igreja? Será que isso impediu que o reino de Deus crescesse? Olha no versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia aumentava em número. Ou seja, a organização da igreja, por eles terem unanimidade, né, em conformidade, né, do que deveria ser feito, a igreja cresceu, porque não havia desavença, né? Aliás, aquela questão de não ser que os gentios deveriam ser circuncidados já estava resolvido, né? Paulo já ensinava isso. A questão é que se levantou, né, um grupo de pessoas lá que antes eram fariseus, e aí fala, não, tem que guardar a lei para ser salvo. Mas esse assunto foi resolvido, né? E aqui a gente vê aqui que o manual ele traz normas para nos ajudar ao reino de Deus crescer na terra. Tal como os manuais que nós temos na igreja hoje, como fazer, como que a liderança deve entrevistar e assim por diante. Tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 6. Só falando algo sobre o manual, ainda tem muita coisa de inspiração, e o manual ele dá ali uma margem para a pessoa receber revelação, né? Não é algo engessado, tem que ser assim, pronto, acabou, cada coisa está escrita ali. Muita coisa o Espírito do Senhor vai mostrando ao bispo, à liderança ali, como agir dentro das suas organizações. Mas temos um parâmetro que é o manual. Continuando aqui, versículo 6, né? Então eles saem aqui com Timóteo também para ir fazer essa viagem missionária. Vamos ver aqui, versículo 6. Passando por Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui é interessante, né, que eles foram pregar o evangelho, chegou em um lugar e foram impedidos pelo Espírito Santo. Provavelmente um sentimento muito forte de que naquele local eles não deveriam pregar a palavra de Deus ali. Então ele obedece, né? Ele obedece esse sentimento aqui, né? E se dirige para uma outra cidade, né? Aqui, vamos ver aqui, eu li o versículo 6, vamos ler o versículo 7 que aí complementa. E quando chegaram as Mísia, intentavam ir para Bitisnia, porém o Espírito não lhe permitiu. Ou seja, na segunda cidade que ele ia ir agora, também o Espírito disse não, né? Ele teve aquele sentimento que ali ele não deveria compartilhar o Evangelho. Bom, Paulo já tinha experiência, né? Ele já tinha feito uma missão. E como que ele começou a missão dele, a primeira viagem missionária? Ele vai para a central, né? Ele foi lá falar com aquele homem lá na ilha de Chipre, ele foi logo para o lugar central para falar com os governantes ali, né? Então ele fala com aquele Sérgio Paulo, né? Aquele procônsul que era o governador daquela ilha lá. Por quê? Porque ele precisa de autorização para compartilhar o evangelho. Então o primeiro lugar que ele ia, sempre Paulo, era na cidade principal. E depois ele ia espalhando o evangelho nos lugares ao redor ali, né? E aqui não é diferente. Paulo ele estava fazendo uma viagem, se nós pegarmos no mapa e for vendo para onde que Paulo ia ainda aqui, né? Ele ia ir para Éfeso, né? E Éfeso, quando ele for fazer uma missão de Éfeso, vai ter muita gente convertida. Mas a gente vê que o Senhor fala, não é por aí, não vai. E ele tem que ficar se desviando do caminho sem ter um motivo. O Senhor só dá a revelação que não é ali que ele tem que ir. Então ele volta, né? Então ele vai para um caminho, eu vou pela direita. O Senhor, não, aqui não vai. Vai pela esquerda, também não vai, né? Ele tem que continuar seguindo o caminho dele ali. Por quê? Éfeso é um lugar que não vai receber o evangelho? Lógico que vai, só que não chegou o tempo. Né? Vai demorar uns 3 anos ainda, aí sim vai chegar o tempo, né, da portas do evangelho se abrir lá em Éfeso. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso. Se tiver curiosidade, lá no capítulo 19, né, que Paulo vai chegar nessa cidade de Éfeso aqui. Mas primeiro tem outro lugar para que ele possa pregar o evangelho. Então a gente vê aqui a importância de seguir
né, o que o Espírito Santo tá compartilhando aqui, né? Então ele tem essa impressão forte e não vai. E aí o versículo 8. E passando por Mistá, desceram para Troade. Também nesse lugar, Troade, eles não compartilharam o evangelho, né? O Espírito não o permitiu ali. Mas olha só que interessante, né? Nessa parte, eu lembrei no livro de Mórmon, lá em 1 Nef, capítulo 4, versículo 6, quando Nef não sabia como ele iria recuperar, né? Obter as placas de latão. E aí ele segue na cidade ali sem saber de antemão o que deveria fazer. Então Paulo tá a mesma coisa, ele tá naquela ansiedade para compartilhar o evangelho e o Espírito fala, não, aqui não, em outro local, né? E ele vai indo ali sem saber onde é que ele tem que compartilhar o evangelho, né? Então eu lembrei lá do 1 Nef, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. E foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer, não obstante seguir em frente. Eu lembrei disso porque Paulo, mesmo sabendo que ele não deveria ir naquele lugar ou no outro, ele seguiu em frente, ele continuou tentando. E aí sim, a revelação veio, né, sobre ele, né? Então, Paulo seguiu em frente assim como Nef, né, sem saber o destino para onde ele ia ali. Versículo 9, desculpa. E Paulo viu de noite uma visão em que apresentou-se um homem da Macedônia que lhe rogou dizendo, passa em Macedônia e ajuda-nos. Aqui fala que Paulo teve uma visão à noite. O que isso significa? Que foi um sonho. Ele teve um sonho e esse sonho foi uma revelação. E nessa revelação ele compreendeu que o lugar que ele deveria ir era para Macedônia, para compartilhar o evangelho lá, né? Que lindo isso, né? A gente observa que as outras duas negativas que ele recebeu de não aqui, não ali, né? Também foram revelações, impressão por meio do Espírito. Porém, por ele perseverar nesses caminhos de obedecer à voz do Espírito, agora ele recebeu uma revelação clara por meio de um sonho. Um homem lá da Macedônia apareceu a ele, né? E aí esse homem fala, vem, ajuda-nos, né? É o versículo 9 aqui, ó, passa a Macedônia e ajuda-nos, pedindo socorro ali. O evangelho precisava ser pregado na Macedônia. Então a gente vai ver que na Macedônia o evangelho vai se abrir, né? Vai muitas pessoas se converter ali, que era o propósito. Já pensou se Paulo tivesse desobedecido, ido para a Ásia, ou para o lado esquerdo ou direito, né? Como que teria sido a missão dele, né? Então provavelmente teria dado muitas coisas erradas, e ele teria que obedecer ao Senhor. Que bom que ele obedeceu. Será que nós somos assim também? Versículo 10 aqui para finalizar. E logo que viu a visão, procurou partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o evangelho. Então a conclusão daquela revelação por sonho, ele concluiu. Deus está me chamando para pregar o evangelho lá na Macedônia. Então ele obedece e vai. Só um comentário aqui no versículo 10. A partir do versículo 10 aqui, a gente vai ver aqui nessa segunda viagem missionária de Paulo, que a palavra aqui sempre vai usando nós, né? Quem escreveu esse registro foi Lucas, tá bom? Então aqui não sabemos se Paulo ficou doente, precisou de algum médico, alguma coisa. O fato é que também ele se encontra com Lucas, e Lucas se inclui nesse registro. Nessa segunda viagem. Na terceira viagem que Paulo for fazer, já muda o provérbios aqui, né? O verbo aqui no livro de Atos. Já não é nós, né? Ele está contando a história de Paulo ali. Então é muito interessante essa forma aqui, que a gente consegue entender então que com Paulo estava ali. Estava Paulo, tinha Silas, né? Tinha Timóteo e também Lucas, né? Todos esses aí junto, foi uma equipe missionária a pregar o evangelho. Então amanhã a gente continua a partir desse ponto aqui, porque é muito interessante a maneira que ele vai compartilhar o evangelho, milagres que vão acontecer nessa região aqui da Macedônia. O principal que eu quero compartilhar com vocês, que fique gravado na nossa mente, que nós possamos ser como Paulo, seguir em frente, ou como Nef, sem saber de antemão o que deveremos fazer, mas foi conduzido pelo Espírito. Tá bom? Ou como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, né? Que lá fala da galeria dos heróis da fé, né? Fala que Abraão foi chamado e obedeceu e saiu para o lugar que havia de receber a herança. E saiu sem saber para onde ia. Quando Deus fez a promessa, ele foi sem saber qual era o local que ele deveria ir, por meio da fé. Quer mais? Aqui em 1 Nef capítulo 2, versículo 2. Quando Leí, ele tem um sonho. Nesse sonho o Senhor aparece a ele e diz para ele sair de Jerusalém.
né? Deus não promete para ele uma terra prometida, nada disso, depois que ele vai ficar sabendo disso, né? Mas ele simplesmente obedece à voz do Senhor. Eu vou ler e aí nós finaliza a mensagem, né? E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai num sonho que partisse com sua família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor e fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. Ele nem questionou, né? Um exemplo, né, para nós, os jovens aí que mandam papéis para missão, as moças e os rapazes, né? Eles têm grande desejo, parabéns a vocês, os grandes desejos que vocês têm de servir uma missão, de servir a Deus. E quando vocês mandam um chamado para a missão, vocês também não sabem para onde vão, mas o desejo de servir a Deus é maior, e isso faz com que vocês façam uma missão, né? Vai passar em várias áreas, você nem sabe para qual país você vai, qual estado você vai, mas o desejo está aí, dentro de vocês para fazer essa missão. E esse é igual a Abraão, é igual a Leí, sem antemão saber para onde querem ir, aonde vai ser mandado. Vocês estão aí sendo obedientes ao Senhor, fazendo, né? Preenchendo o chamado de vocês e fazendo a missão. Parabéns a vocês, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.